Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vem tocando a vida e a lida no transporte do pantaneiro por este mundão do sertão brasileiro. E aproveitando a nossa parada aqui nesta quebrada, convido os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, para escutar a contação das histórias vividas na estrada. Começando então mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. O gado já está começando a ficar viçoso, mas com o carretão ainda andando num trecho duvidoso no estradão, o Terra Viva DBO na TV pede a atenção redobrada do companheiro boiadeiro para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do preço que está sendo falado no mercado futuro, para saber se pode ser lucroso fazer já a negociada antecipada dessa boiada. Quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para a gente traçar nosso breve panorama semanal dos mercados de milho e de boi gordo. Bom, pelo lado do milho, essa foi uma semana relativamente calma, olhando um pouco os fundamentos. De acordo com o último dado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a gente teve cerca de 11% da área semeada de milho já colhida nos Estados Unidos, então os trabalhos lá continuam no campo. A gente sabe bem que o país é eficiente em retirar esse cereal do campo, então a gente deve ver mais cereal chegando rapidamente nos mercados por lá nas próximas semanas. Aqui no Brasil, a gente tem o avanço do plantio do milho verão, cerca de 20-25% da área estimada para essa temporada já foi semeada. Os trabalhos estão mais adiantados aí no Rio Grande do Sul, Paraná e em seguida em Santa Catarina, mas quando a gente olha aqui no mercado spot, no mercado físico, tem tido poucas alterações de preço. Os compradores estão bem abastecidos e os vendedores estão negociando a conta-gota, pequenos volumes. Isso tem sido suficiente para manter as cotações praticamente estáveis. A gente vê as cotações de Campinas nessa semana nos mesmos patamares da semana anterior. Quando a gente olha para o boi gordo, essa foi uma semana em que a pressão de baixa também ficou mais estancada, mais dissipada. A gente viu um movimento até de ligeira firmeza em Minas Gerais e em Goiás, quando a gente olha para as tentativas de compra da arroba. Aqui em São Paulo, a gente vê boa parte das pedidas, dos preços de balcão na casa de 305 à vista, com 310 com 30 dias pontualmente, dependendo da necessidade de cada frigorífico. A gente vê que as escalas estão relativamente longas aí para os dias 6, 7, 8, 10 de outubro, E a indústria, mesmo com essas escalas longas, não tem forçado preços menores, tem preferido colocar o boi para dentro da escala. As exportações seguem vigorosas desde o começo do ano. Janeiro, fevereiro, março são meses em que as exportações não deslancham, e nesse ano, até mesmo nesses meses, os embarques foram num ritmo bem acelerado. Então isso mantém a nossa confiança em relação ao pico histórico das exportações que acontecem entre outubro e novembro. Possivelmente a gente deve ter bons meses também de exportação olhando adiante. No mercado doméstico, a carne ficou praticamente estável na casa de 20, 20,50. Esse meados de mês não foi tão animador quando a gente olha para os preços, mas a gente tem boa expectativa também quando a gente olha para o final do ano, dado o nível baixo de desemprego e a geração de empregos temporários, 13º, tudo isso deve ajudar o consumo doméstico. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos, onde a sua confiança é nosso morativo. Um abraço, até mais! E voltando aqui para o rancho, a gente vai cumprir agora a promessa que tinha sido feita antes mesmo do começo desta nossa empreita, de fazer a apresentação do resumo das notícias do mercado dos insumos. Olá pessoal, eu sou o Felipe Fabre, consultor de mercado da Scott Consultoria, diretamente do encontro de intensificação de pastagens, aonde nós abordamos vários tópicos e um deles eu vou trazer aqui para vocês que diz respeito à questão dos insumos. Como que está a relação de troca pro pecuarista que pensa em intensificar a suplementação, principalmente energética do seu rebanho, frente à saca de milho. Em Mato Grosso, para a gente ter uma ideia, o poder de compra do produtor está girando em torno de 6,2 sacas de milho por arroba de boi gordo vendida. Uma queda com relação ao início do mês, onde 6,6 sacas eram compradas, situação essa em função do aumento do preço do milho e de uma queda com relação à arroba do boi gordo.
Apesar dessa movimentação dentro do mês, quando nós comparamos o cenário anual e também a média dos últimos 5 anos, a relação de troca segue bem favorável para o produtor. Estamos falando aí no ano de 2024 de uma média para esse mesmo período, girando ali em torno de 5 sacas de milho por arroba de boi gordo vendida em Mato Grosso. Já na média dos últimos 5 anos, trabalhava-se ali com uma referência em torno de 4,5 sacas por arroba de boi gordo negociada. Ou seja, tanto na comparação anual quanto na comparação com relação aí à média dos últimos 5 anos, o poder de compra do pecuarista ele está mais interessante e cabe aí talvez uma estratégia de compra do insumo, pensando na suplementação do rebanho daqui até o final do ano, principalmente nesse período entre a transição de fase de seca para a fase de águas dentro dos nossos sistemas de produção. E para saber essas e outras informações a respeito do mercado, fica o convite, pessoal, para acompanhar a Scott Consultoria em todos os seus canais oficiais. Um forte abraço e até a próxima. Seguindo o roteiro estabelecido para esta função, a gente deve fazer agora um intervalo ligeiro e se o amigo quiser levantar da rede e aproveitar para matar a sede, dá tempo, mas carece de correr para não perder o recomeço da função. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Por este mundão do sertão brasileiro, ainda tem muito companheiro boiadeiro que tem bem recordação do tempo em que gado era criado largado, né? A nutrição era só o capim e quem cuidava era a natureza. E para saber se a boiada já estava terminada, o peão rodava as invernadas e mesmo não tendo plena certeza, avisava o patrão para mandar carregar o caminhão. Pois nos dias presentes, com a chegada da tecnologia, na fazenda está tudo muito diferente. E até quem achava que não conseguiria trocar o berrante e o laço no arreio do Picasso pelo celular e pelo computador, hoje está achando que, com a modernização, ficou muito mais fácil tocar o serviço com o mestiço. Pois então é um pouco dessa história de transformação, não só da lida, mas sobretudo da própria vida do nosso povo do sertão, que a gente vai mostrar agora em mais um episódio da série Além da Porteira, que é um verdadeiro presente da Berrante Software Pecuário para os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Aprecie. Então, meu nome é Divino Anselmo Orlando, sou proprietário aqui da Fazenda Santa Paula, no município de Novo Brasil. Eu venho do meio rural, né, desde criança, né? Até os 13 anos de idade, eu morei em fazenda. Meu pai tinha uma chácara no município de Inhumas, né? Nessa chácara eu tive a oportunidade de fazer todos os serviços de braçais, né, que todo trabalhador rural faz. Era capinar, era puxar cavalo para passar a carpideira, era levar a comida na roça para os irmãos que estavam trabalhando. Então eu fazia de tudo. O primeiro emprego foi numa loja de vender sapatos, né? Depois fui trabalhar num escritório de contabilidade, juntando um dinheirinho ali, eu já estava pensando em fazer curso superior, né? E prestar vestibular, fazer um curso superior. Então eu comecei a juntar um dinheirinho para poder pagar um cursinho na época oportuna. Aí terminou o curso científico e fui para Goiânia para fazer o cursinho. Fiz um ano de cursinho em Goiânia e o dinheirinho que eu tinha juntado trabalhando deu exatamente para pagar o cursinho e não sobrou nada, né? Então eu tinha que passar no primeiro ano e assim foi, eu consegui passar no vestibular no primeiro ano e aí precisava trabalhar para manter.
apesar de ser uma universidade federal, mas tinha curso, tinha alimentação, tinha livros para comprar, né? Aí eu fui dar aula, procurei um colégio para dar aula. Em umas eu não consegui, fui em Caturaí, eu consegui achar um local para dar aula. Tinha vaga de matemática, né? Na verdade, eu queria dar aula era de ciências, era alguma coisa relacionada com medicina, mas não, tinha vaga de matemática. Eu falei, não, é esse mesmo que eu quero. Encaixou comigo, pode deixar. Eu dava aula à noite, estudava de dia. Aí terminou o curso de medicina, fui fazer residência médica, fiz residência de ginecologia lá em Goiânia mesmo. Terminou o curso de residência, comecei a trabalhar. E aí o dinheiro que eu ganhava, eu pensei em empregar na roça, na fazenda, né? Comecei a procurar fazendas para comprar. Aí fui no meu sogro, eu já tinha uma certa experiência, então me ajudou. Nós olhamos muito a fazenda. Aí chegou nessa aqui, ele falou assim, não, isso aqui você pode comprar, que aqui vai dar certo, né? E aí comprei 40 alqueires ali. Começou assim, todo o dinheiro que eu ganhei na minha atividade profissional, eu empreguei aqui na fazenda, né? Meu nome é Divino Jesus Batista, na Fazenda Santa Paula, município no Brasil. Sou de Montes Claros, de Goiás. Falo Montes Claros, mas sempre em fazenda com meus pais, né? Aí com 17 anos para 18, eu saí, fui embora para Caldas Novas. Lá eu morei lá 5 anos. Mas eu vi que lá não era para mim, não. Eu gostava era da roça, sabe? Aí fui aprender tudo lá na pecuária, não sabia nada. Nada. Fui aprender lá. Tem uns 30 anos que eu mexo na pecuária. Hoje, quando eu comecei na pecuária, não comecei a sair da pecuária, não. Se for para mim ir para outro lugar fazer outra coisa, eu não sei. Não, aqui na Fazenda Santa Paula tem uns 25 anos que eu estou aqui. Quando o doutor comprou, tinha 5 anos que eu já trabalhava aqui. Aí o outro vendeu para ele e ele me contratou. E 25 anos que eu estou aqui com ele. Comecei no gado, né? Trabalhando no gado. Aí o doutor foi dando mais confiança para mim, eu fui passando a cuidar de outras coisas. Aí no gado, hoje eu quase não trabalho no gado, a cavalo, no campo. Fico mais olhando as outras coisas. Quer dizer que você não começou aqui como gerente? Não. O que você já fez? Ih, fazer acero, bater veneno. Aí veio aumentando devagarzinho, sabe? Antes era mais difícil, as coisas eram mais... Não tinha tanta tecnologia, tudo manual, né? Você tinha que anotar tudo, não tinha esse negócio de bastão para ler número, tudo era cantado, falar dos números. Você trocava os números, né? Misturava tudo aquilo lá e ia virando aquela bola de neve, antigamente. Aí, a hora que terminava aquele trabalho, que percebia, né? Eu ia tentar corrigir, aí era que era difícil. Quando eu comecei a atividade pecuária, era uma coisa assim, bastante rústica, né? Não tinha programa nenhum, comprava os bezerros e ficava aí, até ia ao abate mesmo, mas acabava que ficava muito tempo para ir ao abate. Aí surgiu a oportunidade de exportar boi para a Europa. Então aí surgiu a ideia então de procurar um aplicativo que me desse essa oportunidade, né? Foi quando então eu instalei aqui na fazenda o primeiro sistema de identificação animal, né? Mas era um pouco complicado até para o funcionário, porque era através do computador e ele tinha dificuldade em manusear o computador, o notebook, né? Quando era no notebook, eu só pesava, não fazia as entradas, que no notebook usado ele fazia, porque eu não fazia, eu não conseguia fazer. Quando mudou para o aplicativo para o berrante, que foi através do celular, e no celular eles já tinham uma certa habilidade, né?
Então ficou muito mais fácil. Eu falei, mas a hora que eu aprendo a trabalhar desse jeito, vocês mudam aí, eu não vou dar conta de aprender, não. Mas foi fácil, não foi tão difícil de aprender. Foi fácil, não. Eu aprendi, eu faço tudo aqui. Além das entradas só que eles faziam antes, aí passou a fazer todo o sistema, todo o serviço da fazenda através do celular, né? Me sinto realizado, né? Assim, graças a Deus, aonde eu cheguei, né? Me sinto muito feliz, realizado mesmo. Não me arrependo hora nenhuma. E tudo que eu investi aqui, se eu tivesse investido em outra área, em outro tipo de aplicação qualquer, acho que meu patrimônio não seria nem a metade do que ele é hoje, né? Não, a pessoa tem que insistir, né? Ele tem que imaginar que ele, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Eu também pensava assim, no começo, eu pensava, não vou dar conta não vou, eu falei, não, mas vou tentar. E graças a Deus eu consegui. Se em vez de prosa conversada a gente estivesse fazendo moda rimada, 5 versos já estariam feitos e anotados na caderneta. Pois então agora é hora de dar um descanso para a mão e para a caneta, para pegar de novo dentro de instantes na continuação dessa função de versejar a respeito do caso que foi passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O consumidor brasileiro continua alongado do mercado, mas estando perto a virada do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, e juntando isso com a fome destampada do comprador estrangeiro e ainda com o esmagrecimento na oferta de gado terminado, o resultado é que a nossa praça boiadeira já não está mais largada na descida da ribanceira. É só o tempo de passar a tramela na janela e a corrente na porteira, e é já que a gente vai voltar para continuar com essa lida conversadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta aí para não deixar nenhum companheiro ou companheira enrolados nos enleios e devorteios do mercado boiadeiro. O Terra Viva DBO na TV arrecadou no sertão e faz agora a recitação das notícias do boi gordo e da variação da sua cotação. Com o céu cismento, o vento chacoalhou a galhada de uma guaraiúva copada, anunciando chuva e confirmando que acabou a espera do povo pela chegada da primavera. E agora, com o fim da estiagem, não demora para a pastagem enverdecer de novo o chão deste mundão do sertão. Logicamente que esta é uma novidade importante para quem ganha vida na lida de gado, mas isso não vai ser suficiente para acalmar a ansiedade dos companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros que estão querendo saber quando é que a nossa praça boiadeira vai parar de escorregar na descida da ribanceira, né? Pois então, a respeito do andamento do carretão no eito, o que tem para ser contado é que o nosso mercado pecuário continua contrariando o calendário e seguindo um roteiro bem diferente do que seria o costumeiro para esta época do ano. Com o setembro chegando já no seu trecho derradeiro, a indústria continua trabalhando com programação de abate bastante folgada, por conta da compra antecipada de boiadas engordadas no confinamento, o que está garantindo o fornecimento mesmo neste momento em que normalmente seria de carestia, esse momento seria de carestia de mercadoria, né? E se por um lado não está faltando gado terminado na praça, por outro, o que não está tendo faz tempo é freguesia no balcão do açougue. Isso por motivo de falta de dinheiro do trabalhador brasileiro, o que, aliás, é normal e perfeitamente esperado em todo final de mês, né?
Somando uma coisa com a outra, o resultado é que o povo está, de novo, sendo obrigado a gostar mais de arroz e feijão com ovo, mas no frigorífico ainda tem mercadoria em quantidade na câmara fria. E o comprador continua correndo o trecho com facão derriçador de preço na mão, dando demonstração de valentia e querendo fazer a relia com a cotação. Mas a grande novidade trazida do Eito é que, nestes últimos dias, o sujeito já não está mais encontrando a mesma facilidade de antes para ter sucesso nessa sua má intenção. E no Brasil inteiro, o companheiro pecuarista já está conseguindo escorar no peito a pressão baixista. A primeira parte da explicação para esta situação é a exportação, que está apresentando forte crescimento, apesar da gravíssima agressão tarifária dos Estados Unidos contra a pecuária brasileira. E repare, amiga fazendeira, que a falta de carne está tão grande que os importadores estadunidenses continuam comprando da gente, mesmo com a absurda taxa de 76,5%. A outra questão que está ajudando a curar a febre derrubadeira que tinha tomado conta da nossa praça boiadeira é o esmagrecimento da oferta de gado terminado, especialmente onde o confinamento não é uma atividade tradicional e o coxo não é nem de longe suficiente para garantir o abastecimento do mercado. O caso é que, com o fim da estiagem, agora já não demora para a pastagem começar a se recuperar. E tendo comida nas invernadas, o fazendeiro não está mais sendo obrigado a entregar o gado por qualquer dinheiro trocado para o primeiro aventureiro que bater na porteira, né? Aí, juntando tudo, o que aconteceu foi que o resultado do balanço do dia da Scott Consultoria foi surpreendente até para a gente, porque simplesmente não teve mudança nas cotações e a arroba não subiu, nem caiu em lugar nenhum do Brasil. Pois então, só para a gente poder fazer a conferência e não perder a referência, em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi continuou sendo falado na base de R$ 305 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Mas não tem quase nada de negócio sendo fechado e o mercado está praticamente parado. Que dó que me dá de ver essa fogueira devorar as capoeiras. Seu Zé Nogueira, dá um grito lá pro compadre Dito, pede para ele mandar a peonada armada de foice inchada, corre chamar o Luizinho Pinheiro e fala para ele avisar o seu antenor para vir com o trator. E vamos, ligeiro, todo mundo junto, fazer um acero para não deixar chegar no fundo do retiro dos angiqueiros, porque de lá para o Morro da Conceição é um pulo e uma fagulha. E aí ninguém mais vai poder segurar essa consumição. Esta e mais de 800 outras prosinhas de inspiração campeira, do mesmo naipe e qualidade, o amigo e a amiga vão encontrar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu publiquei na intenção de ajudar a celebrar a beleza que sobeja na nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não também têm este mesmo gosto e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que meia arroba de boi, pode me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Se dependesse só da nossa vontade, a gente ficava mais umas horas aqui desfrutando da amizade deste povo hospitaleiro, mas o nosso serviço é estradeiro e agora carece de fazer a retirada. E tendo já anunciado a partida, a comitiva deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um inesquecível final de semana para todo mundo e até lá então.